Hoje, no Collencast, nós vamos te levar para os destinos de neve mais mágicos do Clube Med, onde o inverno vira cenário de cinema. E para conversar com a gente hoje, recebemos a Mariana Mesquita, que é executiva de vendas do Clube Med, e vai contar para a gente essas maravilhas. Oi, Mari! Oi, Juma, tudo bom? Prazer estar aqui com você novamente. Obrigada pelo convite. Ju, vamos falar então hoje dos nossos villages, nossos resorts de neve, gente, que é uma coisa muito especial, um produto muito especial, né? Eu falo que assim não existe nada parecido, nada semelhante ao que a gente oferece. Então vale a pena a gente falar um pouco para vocês entenderem e assim conhecerem, poderem ter esse acesso, esse contato, esse esporte, né, que é o esqui. E está sendo cada vez mais procurado pelos brasileiros. Então, eu vou até compartilhar aqui a minha apresentação. Então, gente, falando um pouquinho sobre o Clube Med na Neve, né? O Clube Med na Neve, a gente segue a mesma linha do nosso All Inclusive Premium, né? A gente são resorts, temos resorts aí de neve espalhados pela França, pela Itália, pela Suíça, Canadá, Japão, China, né? Então, temos aí em várias partes do mundo, né? Nossa temporada começa aí sempre em dezembro, início de dezembro, temporada de neve nos nossos resorts, e vai até final de abril. Então, é muito tempo aí para quem quiser ir esquiar, a gente recomenda muito nessa época, tá? O nosso programa, gente, de neve, a gente orienta que seja sempre de uma semana, tá? De domingo a domingo, na Europa, a pessoa chega no domingo e sai no outro domingo. É sempre assim para que tenha um melhor aproveitamento das aulas, porque dentro do nosso All Inclusive Premium, nós temos as aulas de esqui e snowboard incluídas, é um grande diferencial do nosso All Inclusive, tá? Além das aulas de esqui e snowboard, nós temos também no nosso All Inclusive da Neve o Ski Pass incluído, que é essa foto, essa segunda foto que vocês estão vendo aqui desse lift, tá? O Ski Pass é o que dá acesso a esse lift, a elevação na montanha, o que leva até o alto da montanha para que você possa descer a montanha esquiando, né? Esse Ski Pass, gente, ele é caro, não é uma coisa assim barata. E nós damos aqui 6 dias de Ski Pass incluídos, de segunda a sábado. Então, para quem está no Clube Med, ele tem acesso ali ilimitado à montanha, né, do esqui ali, do snowboard, por 6 dias, tá? Mesmo para quem não vai esquiar, às vezes a pessoa não vai esquiar, vai curtir o village, vai fazer caminhada na neve, vai passear simplesmente. O Ski Pass é importante, porque às vezes você quer subir num mirante, no alto da montanha, quer ir num restaurante, quer visitar alguma coisa ali, onde o Ski Pass é necessário, então você tem 6 dias de Ski Pass, tá ok? Bom, claro, não podemos deixar de falar das refeições gourmet, então temos aqui todo um all-inclusive, toda uma gastronomia incluída aqui nos nossos resorts de neve, né, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, comidas ali, principalmente nos nossos villages da Europa, né, nós temos aquela gastronomia impecável da França, da Itália, então nos nossos restaurantes à la carte sempre vai ter um fondue, né, sempre vão ter uma raclette, vamos ter as pastas famosas italianas, então isso é muito essa cultura, dessa gastronomia internacional, muito presente também nos nossos resorts de neve, tá? O mini clube, claro, né, gente, o mini clube não poderia deixar de estar aqui no nosso All Inclusive, então para crianças a partir de 4 anos de idade, temos o mini clube incluído, tá? E quem está no mini clube já faz aula de esqui, olha que legal, as crianças já aprendem a partir dos 4 anos de idade, já têm acesso às aulas de esqui também, tá? E o Juniors Clube para os adolescentes, né? De 11 a 17 anos também incluído aí. As acomodações muito confortáveis, então temos aqui também os apartamentos superiores, deluxe, os apartamentos familiares, aqueles com 2 quartos, né, um para as crianças, temos apartamentos comunicantes, temos suítes também, temos Exclusive Collection aqui na neve também, né, atividades pós-esqui, então na grande maioria dos resorts aqui nós vamos ter uma jacuzzi ao ar livre, uma piscina climatizada, spa, vamos ter ali também a academia, às vezes uma sauna, sempre vai ter alguma coisa que a gente oferece, atividades indoor, tá?
E como eu falei da outra vez, e repito aqui, não tem como falar de Clube Med e não falar de festa. Então, temos as noites de festa incluído nesses vilagens de neve. É sempre tudo muito festivo, né? As pessoas ali muito animadas. Então, a gente sempre traz um show, a gente sempre traz um night club, até mais tarde, os GOs ali sempre muito presentes. Então, tem sempre muita animação aqui também nos resorts da neve, da montanha, né? E aí, Ju, uma curiosidade, esse ano foi o ano que a gente mais vendeu, o Brasil vendeu, né? Então é o ano que vamos ter mais brasileiro nessa temporada agora. O Brasil vai invadir realmente os Alpes franceses, vamos estar presente aí em todos os clubes médios aí da neve. A gente conseguiu passar a França, né? Então vamos ter muito brasileiro mesmo na temporada. E aí é importante dizer isso, porque a ideia é que a gente tenha também muitos GOs brasileiros, tá? Por termos muitos brasileiros, GMs ali, muitos hóspedes brasileiros, a gente está mandando aí mais de 70 GOs brasileiros para estar nas temporadas de neve e nos vilagens de neve, né? Então, que legal. Isso é muito legal. Nós tivemos clientes Pollen na temporada de inverno aí no Clube Med. Maravilha, maravilha. Então, aí, gente, isso é muito importante, porque quando tem um GO brasileiro, né, a gente é diferente, porque aí, até para quem tem dificuldade com a língua, então a gente tem uma pessoa ali falando português, principalmente no mini-clube para as crianças, a ideia é que sempre tem alguém falando português, na recepção, né, então é facilitar a vida mesmo ali do hóspede, né, para que não tenha nenhum problema. É um cuidado, né, com o hóspede. É um cuidado. Muito legal, né? Exato. Porque muitas vezes as pessoas que vão para esses lugares, elas já têm um certo nível de proficiência, né? Já se comunicam em inglês, né? Ou arranham um francês, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, realmente, esse é um cuidado e faz com que a gente se sinta em casa quando a gente chega, não é? Exatamente, um acolhimento diferenciado, né? É dúvida. Bom, e falando mais um pouquinho sobre as aulas, né? As pessoas perguntam muito sobre a questão das aulas de esqui. Então, nós temos aí 5 aulas incluídas, 5 dias de aula incluído, tá, pessoal? A ideia é chegar no domingo. No domingo é o dia do check-in, é o dia que a pessoa chega, né? Desfaz a mala. Aí a gente orienta, após o check-in, já ir até o nosso setor do Ski Pro Shop, é onde ficam os equipamentos. Então, a pessoa vai lá, experimenta a bota, pega o esqui, já se programa, já se organiza ali, já escolhe os equipamentos, tá? E para começar a aula, que a aula é na segunda-feira, né? Já começa na segunda-feira pela manhã. Então, nós temos 5 dias de aula, 2 aulas por dia, de segunda a sexta, de manhã e à tarde. Então, eu falo que só não sai esquiando quem não quer, né? Porque não tem como não aprender, tá? E são aulas coletivas, mas geralmente são aulas, assim, não são grandes grupos, são subdivididos ali por níveis, né? E eu digo que a primeira aula, a aula de segunda-feira, é essencial, é praticamente, assim, obrigatória, tá? Porque naquela primeira aula, que a pessoa que nunca teve contato, por exemplo, com esqui, vai aprender a colocar um esqui no pé, vai ter uma ideia, né, do que é o esporte, da teoria, é quando o instrutor vai fazer o nivelamento ali, né, vai entender em qual nível que a pessoa está do esqui, vai saber dividir da melhor maneira ali as turmas, tá? Então, a primeira aula é essencial, tem que entrar, tem que participar, tá? Ainda que não faça as outras, mas a primeira é muito importante, tá? Se a pessoa quiser fazer aula particular, a gente oferece também com custo extra, dá para fazer lá no Village mesmo a gente oferece, tá? No sábado, o cliente não tem aula, tá? O hóspede não tem aula, porém pode, a ideia é de que ele esquie no sábado, né, livremente, ele tem acesso ao ski pass, então dá para ele esquiar, por exemplo, com a família, colocar em prática tudo que ele aprendeu durante a semana, tá? Então, assim, a gente tem horários determinados ali para cada nível, que é tudo informado na chegada mesmo, no próprio domingo, a pessoa já vai fazer essa inscrição nas aulas, já vai saber o seu horário de aula, tá? É tudo bem organizado. Perfeito. E aí, falando então também do monitoramento, como eu disse, as crianças a partir de 4 anos já têm também aula de esqui. É muito bonitinho de ver. As crianças aprendem muito mais rápido que os adultos. Em 2 dias já tem criança descendo montanha, uma coisa linda de se ver, tá? Então, de 4 a 10 anos já tem a aula
O Juniors Club de 11 a 17 também tem aula de esqui, para criança que quer fazer snowboard a partir dos 8 anos de idade, tá? Nós temos também, na grande maioria dos vilages, o Baby Club, que com custo extra, né, para bebezinhos, crianças de 4 a 23 meses, e o Petit Club para crianças de 2 e 3 anos, tá? Dentro do Petit Club, a gente oferece ainda uma modalidade que se chama Prazeres na Neve, tá? Esse para crianças de 3 anos apenas, que seria uma primeira experiência de esqui para essa criança. Não chega a ser uma aula, tá? Mas é aquela experiência que a criança vai pôr o esqui no pé, vai poder brincar um pouquinho ali com o esqui, tá? Se chama Prazeres na Neve e está disponível em alguns vilages, mas para quem compra o Petit Club, ok? Então, nós falamos o que está incluído no nosso programa de neve, né? Na nossa viagem de esqui Clube Med, mas o que não está incluído, as pessoas perguntam muito também. Então, é importante a gente orientar e esclarecer. Então, a primeira coisa que não está incluído no nosso programa de 7 noites são os transfers in out, tá? O transfer do aeroporto para o village, da estação de trem para o village, né? Isso não está incluído, mas a gente vende também, a gente oferece por um custo extra esses transfers. A gente sempre fala que o melhor ponto de chegada são os aeroportos de Genebra ou de Lyon, que são os mais próximos dos nossos resorts de neve, tá? A parte aérea ou a parte terrestre, no caso a passagem de trem ou a passagem de avião, não estão inclusas, tá? Os equipamentos de esqui ou snowboard, a prancha, o esqui, o capacete, a bota, isso não está incluído no nosso programa, gente. Mas a gente também oferece, faz o aluguel, para quem quiser, a gente tem o aluguel desses equipamentos lá no próprio village, tá? Roupas para a prática do esporte. Nós não fazemos aluguel de roupa, importante dizer, tá? A gente não aluga roupa. Ok? A gente vende roupa, a gente vende, assim, roupas em todos os nossos resorts, pessoal, a gente tem boutiques dentro deles, né? Nós temos as nossas boutiques, onde a gente vende roupas, vende artigos de item, né, pessoal, de primeira necessidade, ali, às vezes esqueci uma pasta de dente, nós temos na boutique, então a gente sempre vai ter uma boutique em todos os villages, ok? E dentro dessas boutiques a gente vende roupa para a prática do esporte, vendemos roupa, vendemos luva, vendemos óculos, vendemos todos esses itens. Porém, é importante dizer que na boutique os itens são mais caros, porque a gente vende ali roupa de marca, geralmente é uma roupa da North Face, da Moncler, é um pouco mais caro. Então, a nossa orientação é de que leve já, pelo menos não precisa levar muita coisa, leva uma calça e um casaco ali impermeável, né, que é o essencial para fazer a primeira aula. Por quê? Eu sempre digo, leva uma muda de roupa de neve, né, assim, para a prática do esporte, porque, assim, a aula já começa na segunda cedo, né? Às vezes a pessoa chega no village já no final do dia do domingo, no final da tarde. As lojinhas no entorno, nas vilas, né, próximas, já vão estar fechadas, domingo tudo fecha mais cedo, né? Então, às vezes, não tem tempo de olhar isso chegando lá. Então, o ideal é que já leve daqui do Brasil uma calça impermeável, que seja, uma roupa, um casaco, né, para a prática do esporte. Porque se a pessoa chegar lá para a primeira aula, por exemplo, de calça jeans, ela não vai conseguir fazer aula. O próprio instrutor vai falar, olha, volta, não dá para você fazer aula, né, com esse tipo de roupa, porque até por segurança, né, vai subir, às vezes uma altitude mais, né, um lugar mais frio, então tem que ser roupa própria para a prática do esporte. E hoje aqui no Brasil a gente tem muita loja especializada que vende a custos, né, um preço mais acessível, por exemplo, uma Decathlon, né? A Decathlon tem várias opções ali, baratas e tudo, então a gente consegue fazer com que, né, assim, mais fácil programar e a pessoa é melhor que já leve essa roupa própria, tá? Para a prática do esporte. E, por último, o seguro zero SUSI. O seguro zero SUSI é o seguinte, ele não substitui o seguro que você está acostumado a fazer, tá? Claro que você tem que sair do Brasil com um seguro, isso é essencial, né? E você não tá, esse seguro aqui não substitui esse que você vai fazer, tem que fazer de qualquer forma, tá? O seguro zero SUSI, ele complementa, ok? Ele não é vendido aqui, ele é vendido só lá no resort, na chegada. Quando você chegar, fizer o check-in, você vai pedir para fazer o zero SUSI. Ele custa em torno de 25 euros a semana por pessoa. Ele não é obrigatório, ele é opcional, mas a gente recomenda fortemente que faça. Por quê? Ele tem 2 coberturas apenas, que não tem no seguro que você está acostumado a fazer, tá? A primeira,
danos, perda ou roubo do equipamento. Então, se você alugou um equipamento, os nossos equipamentos de esqui, de snowboard, são caros, são da marca Rossignol, é uma marca boa, é caro, né? Então, se acontece, por exemplo, você perder um bastão, quebrar um esqui, alguma coisa assim, esse seguro Zero Susi cobre, tá? Cobre esse dano, essa perda do equipamento. E a segunda cobertura do Zero Susi é a remoção na montanha. Se você precisar ser removido na montanha, tá? Às vezes, por acaso, acontece alguma coisa ali, você cai, você precisa de alguém para te ajudar a ser removido ali do local onde você está. Às vezes, você está num local muito alto, precisa de helicóptero. A gente teve casos aí que a pessoa precisou de um helicóptero, porque estava num lugar mais difícil acesso, né? De difícil acesso. Um helicóptero, gente, é R$ 25.000 para resgate, né? Então, esse seguro cobre esse resgate. Tá? Então, ele cobre essas duas coisas. Agora, chegando, por exemplo, no atendimento médico mais próximo, quem vai cobrir é o seu seguro. Você vai acionar o seu seguro, tá? Então, o seguro Zero Susi é vendido lá e a gente recomenda, sim, que faça por conta dessas duas coberturas que não tem nenhum outro seguro cobre, ok? Não é um seguro do Clube Med, é importante dizer, é um seguro da própria montanha, ok? E aqui é um mapinha que a gente desenvolveu, que fez esse mapinha, até para mostrar um pouquinho aonde estão os nossos villages, né? Onde a maioria dos nossos villages está localizado. Então, vocês podem notar que a grande maioria vai estar na França, né? Nos Alpes franceses, mas quase divisa ali com a Suíça e com a Itália, tá? Então, assim, por isso que a gente diz que Genebra é um dos pontos mais próximos, tá? Genebra, o aeroporto de Genebra é um dos melhores locais para chegada, ou o aeroporto de Lyon, tá? Que são onde fica mais próximo de se chegar aos nossos vilares. Para quem está em Paris, muita gente pergunta, tem algum mais próximo de Paris? Nós não temos vilages próximos de Paris. Então, para quem quer fazer, às vezes, a gente sempre recomenda que quer viajar pela Europa, faça antes, faça um pré-tour. Deixa o Clube Med por último, né? Então, às vezes, faz um pré-tour ali em Paris, e de Paris pode pegar um trem, né, um TGV, aquele trem mais rápido, e em algumas horas já está na estação de trem mais próxima do village, né, geralmente as estações mais próximas aí são Bourg, Saint-Maurice, Moutier, tá, então dá para fazer ali de Paris até a estação mais próxima, é a melhor maneira de se chegar para quem está vindo de Paris, né, ou então ir de voo mesmo, Paris-Lyon, tranquilo, tá? Então, nós temos aí a grande maioria na França, para quem vai para os vilages do sul da França, ou que vai para vilagem na Itália, aí a gente recomenda chegar por Turim ou por Milão, tá? São os aeroportos mais próximos, mas para quem está ali mais ali próximo da divisa com a Suíça, é Genebra ou Lyon. E nós temos também um vilage que está aqui na Suíça, que é o Clube Med Saint-Moritz, né? Esse vilage aqui que fica na Suíça, aí para quem vai para o Saint-Moritz, o ideal é chegar por Zurique, tá? Então, aqui, ó, nós temos a área de esqui, então a gente tem produto, nós temos villages Exclusive Collection, villages Quatro Tridentes, e villages também que são chalés, né? Então, por exemplo, Valmorel e Grand Massif, que são dois dos nossos villages, ele, além da hospedagem normal, né, dos apartamentos, a gente oferece também hospedagem em chalés. Essa pronta referência, né, a gente chama aqui de pronta referência, é muito interessante, tá, Ju? Depois até, se você quiser disponibilizar, assim, para as pessoas que tiverem interesse, ela é bem legal, porque ela fala, é um resumão dos nossos resorts, tá? Então, a gente tem aqui todos os nossos resorts, o nome da montanha onde ele fica, do domínio esquiável, se ele é Quatro Tridentes, se ele é Exclusive Collection, se ele tem um espaço Exclusive Collection dentro dele, né? A altitude, gente, a altitude é muito importante, tá? Os villages mais altos são os primeiros a abrir, né, para a temporada, é quando é onde a neve chega primeiro, né, então a gente pensando aí no início de dezembro, que é quando começa a temporada, o ideal é pegar um vilage mais alto, para ter mais garantia de neve, que é o caso do Val Thorens, que é o caso do La Plaine 2100, o caso do Tines, né, esses são villages mais altos, né, então para o início de temporada, o ideal seriam esses villages mais altos, e aí a partir de janeiro em diante, todos os villages já vão estar com bastante neve. E aí, gente, também é importante ver esse aqui, ó, skin in, skin out. Isso que a Ju falou de já sair esquiando ali do village, né? O famoso pé na areia. Né? A pessoa já sai ali do ski room, né?
da área de vestiário ali, já sai dali esquiando, né? Então, praticamente todos os nossos villages são skin-in e skin-out. Isso é muito importante, é uma super praticidade, tá? Porque, assim, gente, quando você vai para uma estação de esqui, às vezes você pega, faz tudo por conta própria, né? Vai alugar uma cabana e vai alugar. Você vê muita gente fazendo isso, carregando esqui, até chegar no lift, até chegar na gôndola, na estação. É uma coisa pesada, né? Não é tão simples, né? Então, o máximo de praticidade que você puder ter nesse momento é melhor para você. E né? tá andando na neve, né, Mari? Exatamente. Andando no fofo, no né? Frio, no fogo, com peso. Não é fácil, né? não. Não é fácil. Então, É uma brincadeira que tem que ter um preparo físico importante aí. Com certeza, com certeza. Então, quanto mais prático for, melhor. Né? Então, aqui, ó, é praticidade que a gente oferece. A gente quer entregar, assim, uma temporada, uma estada que seja inesquecível, que seja especial, que não tenha essas frustrações, né? Então, a gente tenta trabalhar para isso. Então, vocês podem ver que o skin-in, skin-out aí está presente em praticamente todos os nossos resorts, com exceção do St. Moritz, na Suíça, tá? Mas fora ele, todos os outros são skin-in, skin-out, e todos eles oferecem pistas de todos os níveis. Então, a gente tem pistas, olha a quantidade de pista verde, né, que a gente tem. Pista verde são aquelas para os iniciantes, né, mais fáceis. Temos pistas azuis que para os intermediários, as vermelhas para aqueles esquiadores mais avançados e as pretas para aqueles esquiadores exímios, né, que já estão acostumados, aquelas mais íngremes, assim. Então, temos pistas, várias pistas para todos os níveis aqui. Tá? Então, nesse resuminho, vocês conseguem ter acesso a tudo isso, se a gente aceita, a partir de quantos anos a gente aceita criança, quais monitoramentos nós temos em cada vilagem, se tem piscina, se tem academia, se tem spa, qual é o aeroporto mais próximo, qual a estação de trem mais próxima, tá? Então, é bem interessante, né? Depois você disponibiliza para eles aí, Ju. E aí, gente, aqui falando um pouco, assim, a gente tem vários villages, né, como eu mostrei aqui. Então, a gente tem aí, só na França, a gente tem 12, temos um na Itália, temos um na Suíça, temos um no Canadá. Então, todos seguem mais ou menos a mesma dinâmica, tá? São todos bem semelhantes. Então, muda às vezes uma coisa ou outra, um diferencial ou outro, um às vezes é mais novo, outro é um pouco mais antigo. Então, é sempre bom a gente identificar qual é o seu perfil, né, para a gente poder oferecer a melhor opção, né? Hoje eu trouxe aqui o Serre Chevalier, né, o nosso village de Serre Chevalier, que ele é a novidade dessa temporada. Por quê? Porque ele foi totalmente renovado. Ele está novinho, foi renovado por completo. Então, a gente traz ele hoje para mostrar como ele está lindo, como ele está especial, né? A gente tem feedbacks maravilhosos do Serre Chevalier, né? E ele tem um vale ali, a montanha dele tem muitas possibilidades, não só esqui e snowboard, a gente tem esqui e snowboard, mas o próprio domínio esquiável oferece também patinação no gelo, trenó com cães, parapente, a bike, né, aquela fat bike, snow kite, passeio a cavalo, tirolesa, tem kart, enfim, tem muita possibilidade aqui para quem quer fazer outros tipos de atividade. A gente tem aqui em Serre Chevalier essa caminhada com raquete, é muito legal, sou fã dessa caminhada, põe uma raquete ali no pé e vai subindo a montanha, fazendo trilha, bem gostoso, tá? E Serre Chevalier também está perto de Briançon. A gente tem aqui Briançon, que é uma cidade fortificada, patrimônio mundial da Unesco, está 10 minutinhos do village. Então, também é mais uma opção de passeio, tá? Ela está bem lindinha, é uma cidade que, inclusive, vai ser sede para os Jogos Olímpicos de Inverno, para os próximos Jogos Olímpicos de Inverno, 2030, se não me engano, nós vamos ter aí a Briançon como sede. E aí não são muito escolhidos a dedo, né? Porque assim, as paisagens são cinematográficas. Gente, é de tirar o fôlego. É viver sonhando, né? Assim, é lindo. Esse vilarejo é muito especial. Eu falo que é uma paisagem que eu nunca vi igual. Até de Briançon, quando você está ali em Briançon, você vê a visão da montanha, é uma coisa de louco, é muito lindo. É cenário de filme, é muito lindo mesmo. E as fotos, né? Quando as pessoas mostram as fotos, trazem as fotos, a gente vê, fica parecendo realmente de filme. Fala assim, gente, é muito surreal.
É surreal, é surreal, surreal. Esse vale aqui, essa visão, olha que lindo esse világio, né? É bem o estilo mesmo ali da montanha, é muito acolhedor, é muito gostoso e é uma paisagem realmente surreal de linda. E a gente trouxe um monte de novidades agora para esse inverno de 2024 que vão se manter em 2025, né, para esse világio. Então a gente vai ter os quartos transformados, todos aconchegantes, banheiros também renovados, lobby, bar, os restaurantes, então vão ter restaurantes de especialidades ali, né, o restaurante à la carte nos vilages, o spa, o ski room super moderno, então é trazer também muita coisa moderna, nova, aqui para vocês verem um pouquinho da carinha, né, esse aqui é o restaurante principal de Serre Chevalier, mas todos os restaurantes dos vilages do Clube Med, eles seguem esse padrão, são restaurantes amplos, né, bem aconchegantes, confortáveis, como eu disse, com as ilhas, então todos eles têm ilhas, né, não é aquele bifezão normal que a gente está acostumado a ver, são ilhas, então a gente tem a ilha da raclette, a ilha da carne, a ilha da massa, sempre um chefe ali finalizando, entregando já empratado para o seu cliente, as saladas também, né, eu tenho um buffet frio, temos sempre um buffet de sorvete artesanal, feitos lá no Village, pizza, sempre tem uma estação da pizza, a pizza também feita ali da hora, forno a lenha, né, bem legal. Então, como eu digo, o problema é que a gente engorda, não tem como. Aqui o restaurante à la carte, né, o de especialidade, geralmente a gente oferece um fondue aqui, né, sempre tem uma gastronomia bem local, tá? A ideia é trazer uma gastronomia francesa ou italiana, dependendo ali da localização do village, tá? Aqui é o lobby, né, do Serre Chevalier, a gente trouxe um lobby bem lúdico também, os lobbies também trazem esse ambiente aconchegante, geralmente tem uma lareira, né, são vários ambientes ali no mesmo, um espaço maior. O bar, gente, aqui no bar é onde tudo acontece, o nightclub, tudo se transforma aqui à noite, aí vira super animado, os GOs trazem uma super animação aqui, né, tem night, tem mais para aqui para a direita, sempre vai ter um teatro também, uma apresentação, eles têm um espetáculo lindo da Bela e a Fera, são os próprios GOs quem fazem, tem Mamma Mia, enfim, cada temporada eles mudam aí. Então, também é bem interessante. Todas as semanas, geralmente é no sábado ou na sexta, os villages fazem uma noite de fogos, também lindíssima, né? O chefe de village, né? Aqui o chefe de village do Serre Chevalier também é muito legal, muito animado. Aí ele estoura champanhe, distribui champanhe para todo mundo, é muito legal. Os apartamentos, olha, bem aconchegantes, eu falo que esse apartamento é muito aconchegante, foi todo renovadinho, então acomoda até 2 adultos e uma criança de até 11 anos, esse sofá se transforma numa cama, aqui, ó, é uma cortina, então dá para dividir em 2 ambientes, os banheiros... E olha a vista, Mari, que Não, surreal. a vista Gente, que janela é essa? É inacreditável, Nossa, gente. perfeita. É inacreditável. E tem alguns quartos com varanda. Eu falo que também pegar quarto com varanda vale a pena, porque, nossa, aquela varanda ali, sabe? Você contemplando ali a varanda é maravilhoso. Aqui, ó, os banheiros sempre com pia dupla, tá, gente? A gente tem essa preocupação também de ter uma pia dupla, pia para ele, pia para ela, para não ter, né? Porque às vezes o banheiro, às vezes as pessoas reclamavam muito, que o banheiro às vezes é apertado. Não, a ideia é a gente transformar os banheiros, deixar eles bem amplos, tá? Aqui é o apartamento deluxe, que também foi todo renovado. Olha aí, os deluxes todos têm varandinha. Tá vendo a varandinha que eu falei? Então, a varanda ali é um charme, as pessoas ficam sentadas ali, contemplando, uma delícia. Melhora ainda mais a experiência, né? O banheirinho aqui com pia dupla também. O spa, né, a gente sempre traz um spa nos nossos villages, então o spa a gente traz tratamentos, assim, massagens, pós-esqui, até para um pós-esqui, né, para a pessoa relaxar, a gente gosta de oferecer, a gente tem um cardápio ali com vários tratamentos, tá? São também, as massagens têm custo extra, mas assim, tem para todos os gostos, todos os bolsos, tem massagens mais, assim, maior, tratamentos mais longos, mas também mais curtos, né? Então, sempre vai ter um spa, a gente oferecendo aí tratamentos pós-esqui.
As instalações, gente, de esqui. Então, para quem não conhece, ó, essa é a carinha do Ski Room, né? Quando eu falo lá, quando eu falei que a pessoa vai até o Ski Pro Shop, pega o capacete, pega a bota, vai lá, pega o capacete e a bota, né? E depois traz para esses armarinhos. Todo mundo, cada apartamento tem acesso a um armário desse. Então, fica mais prático, já deixa o equipamento todo aqui dentro do armário. Não precisa levar o equipamento para o quarto, né? Então, é só vir aqui, colocar o equipamento e daqui já sai esquiando, ski in, ski out, já sai para a montanha, já sai para as aulas, os instrutores já ficam aguardando aqui na saída do ski room, tá? E aí já abre o armário já com a pulseira, ó, tá vendo? Tem aqui a pulseira, já abre o próprio armário com a pulseira do quarto, é a chave do quarto e do armário. E também falando um pouquinho agora sobre o Village, nosso Village no Canadá, nós estávamos falando da Europa, né? E a gente tem um Village também, um Village canadense, que fica em Quebec, a 1 hora e pouquinho de Quebec, é o Quebec Charlevoix. Esse Village também é muito especial. Ele foi inaugurado também na pandemia, foi inaugurado em 2021. E ele, gente, é um Village incrível, tá? Ele super moderno, né? Desses resorts da nova geração mesmo. Então, primeiro que ele está muito perto de Quebec, né? Então, dá para passear pelo Canadá, fazer um pré-tour antes por Quebec, por Montreal, por Toronto, e depois vai para o Village para fazer a dinâmica das aulas, para curtir o Clube Med, né? E ele funciona assim como a Europa, estadia de 7 noites, só que o que muda na Europa é de domingo a domingo, né? No Canadá é de sábado a sábado, ou sexta a sexta, ok? Mas nada muda. O passe de esqui também são de 6 dias, as aulas de esqui são 5 dias. Então, se a pessoa chega no sábado, faz de domingo a quinta. Se a pessoa chega na sexta, faz de sábado a quarta, né? Temos os mini-clubes, o meu clube infantil de 6 dias para as crianças, mini-clube a partir de 4 anos, também com as aulas de esqui. Ok? E, claro, acesso ilimitado às atividades pós-esqui. A gente tem aqui as piscinas, a jacuzzi, né? Também aula de yoga, aula de fitness também incluído aqui no Quebec Charlevoix. E aí, gente, para finalizar, é importante dizer que também temos vilagens de neve na Ásia, né? O Japão é um destino que tem sido muito procurado aí por brasileiros, né? Tem crescido muito a procura do Japão por brasileiros. Então, é importante dizer que nós temos aí 3 vilagens na China e 4 vilagens de neve no Japão, e que são sensacionais, tá? Temos aí o Tomamu, Kiroro Peak, Kiroro Grande, Saroro, os Kiroros, inclusive, são os mais procurados, tá? Que são novos. O Kiroro Peak, inclusive, é um Village Exclusive Collection para criança, ele só aceita crianças a partir de 12 anos, então é um Village com foco mais adulto, mais lua de mel. Já o Kiroro Grande é um Village lindíssimo, novo, moderno, bem grande, assim como o nome diz, então para toda a família. Tá? Então, são vilagens também, para quem está indo para o Japão, a gente recomenda muito aí passar uns dias nos nossos vilages do Clube Med. E o diferencial é que lá no Japão não são mínimo de 7 noites, não tem um mínimo de noites ali, as pessoas podem ficar menos noites se quiser, né? Então, às vezes a pessoa já vai fazer um super tour no Japão, a gente recomenda depois ir para os Clube Med de lá, que ficam todos no norte do Japão, na ilha de Hokkaido, tá? Então, tem um voo que vai de Tóquio a Hokkaido, mais ou menos 1 hora e meia de voo. E eu acho que é isso. Acho que não esqueci de nada. Se você tiver alguma ponderação, alguma dúvida aí, Ju, quiser perguntar. Perfeito, Mari. Foi maravilhoso sonhar, né? Passar por todos esses destinos maravilhosos, ver essa estrutura que é oferecida. O incentivo ao esporte é muito legal e tem muita coisa para fazer o tempo todo, né? Não são resorts que você fica lá parado sem fazer nada, né? Então, eu queria fazer um convite aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Se você sempre sonhou em viver um inverno europeu com neve de verdade, lareira, fondue e muita aventura, o Clube Med é o seu destino. E a Colin Viagens é quem vai te levar até lá. Os destinos de neve do Clube Med são verdadeiros refúgios de inverno nos Alpes franceses, suíços, italianos e diversos destinos, como a Mari falou para a gente aqui, com muito luxo e paisagens de cinema. Cada resort oferece uma experiência única e você não pode deixar de viver essa experiência. Vem com a gente. Obrigada, gente.